a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Isso abriu uma nova crise entre governo e Congresso. Segundo informações publicadas pelo portal UOL, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendia Rodrigo Pacheco para a vaga de Luiz Roberto Barroso e reclamou sobre não ter sido comunicado sobre a decisão de Lula. Esse mal-estar coloca em jogo a confirmação de Messias para o cargo, já que hoje, até a base aliada do Planalto confessa não ter os 41 votos necessários. Pelas redes sociais, o advogado-geral, que é cristão, agradeceu sua indicação e afirmou que, uma vez aprovado pelo Senado, irá retribuir ao Congresso a confiança depositada com dedicação, integridade e zelo institucional. Começar essa rodada com o Roberto Mota, e é preciso analisar essa indicação e também as repercussões políticas, né? Nesse jogo de indicações há muitos interesses, né? Inclusive olhando para o Senado Federal, né, Mota? Caniato, eu acho que essa indicação mostra que a possibilidade de mudança de rumo para a corte é pequena. É razoável esperar que continue a preferência pelo ativismo judicial e que continue a tutela da corte sobre o ambiente político. O indicado é político, faz parte do atual governo, fez parte de outro governo do PT. A grande lição a ser tirada desse período da história brasileira é a mesma lição que pode ser aprendida olhando o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. A lição é que uma das coisas mais importantes que um presidente da República pode fazer é escolher com cuidado os magistrados que ele indica para as cortes superiores. Eu vou passar para o Cristiano Beraldo, que na última pergunta para o deputado Guilherme Derrite, ele tratou um pouco dessa questão. Eu vou pedir para o Beraldo se aprofundar. Beraldo, como essa indicação mexe no tabuleiro político dos poderes da República e pode apontar para um problema entre o Executivo Federal e o Senado da República? Olha, Caniato, a gente acompanhou um esforço muito grande do Davi Alcolumbre pela indicação de Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre são parceiros no Senado. Rodrigo Pacheco terminou o seu mandato, apoiou Davi Alcolumbre para sucedê-lo, e agora o Davi Alcolumbre tinha em Rodrigo Pacheco uma pessoa da sua total confiança com um currículo para ocupar um assento no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o presidente da República resolveu fazer uma indicação da sua preferência íntima. Não tem nada a ver nem com os critérios estabelecidos pela Constituição Federal e também não tem nada a ver com o jogo político, porque se fosse prevalecer o jogo político, faria total sentido que Lula indicasse Rodrigo Pacheco, que, independente do posicionamento ideológico, é um advogado que tem ali as suas qualidades, foi presidente da CCJ, conhece o processo legislativo de como as leis e as emendas constitucionais são feitas e teria condição de desempenhar uma função de ministro do Supremo Tribunal Federal dentro da média do que temos hoje. Mas Lula preferiu indicar alguém da sua confiança pessoal. Os outros critérios foram completamente abandonados. Só que isso vem com preço. E o preço a ser pago é esse mau humor, digamos assim, de Davi Alcolumbre. E isso tem um peso. É preciso lembrar que Davi Alcolumbre, quando se distanciou de Jair Bolsonaro, então presidente da República, Davi Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a quem cabe aprovar a indicação, a primeira instância, digamos assim, da indicação para o novo ministro. E depois é que essa indicação vai ao plenário. Davi Alcolumbre segurou a indicação por 9 meses. E foi em razão dessa atitude tomada por Davi Alcolumbre que eu achei realmente surpreendente, fora de propósito, até humilhante,
que houvesse um apoio de Jair Bolsonaro e de seus senadores à eleição de Davi Alcolumbre de volta à presidência do Senado, porque Davi Alcolumbre humilhou o presidente da República. Não há na história esse procedimento de se segurar por 9 meses a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Candiato, eu acho que haverá uma retaliação. Lula cortou ali um condão que poderia ter dado a ele uma aliança muito forte com União Brasil, partido de Davi Alcolumbre, que agora está fazendo uma federação com progressistas. Então, para o jogo eleitoral do ano que vem, seria um movimento interessante para Lula. Mas vejam como é importante, muito mais importante para Lula, manter essa relação pessoal, a dívida de favores e ter o acesso à comunicação que ele tem com os dois indicados anteriormente, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Muitas análises, cálculos, né, sobre as consequências dessa indicação. Você, Dávila, dá para medir o quanto essa indicação mexe na influência que o Executivo tinha no Senado Federal? Essa indicação mostra que a escolha cada vez mais dos membros para ocupar a Suprema Corte brasileira tem muito mais um viés político e pessoal do que aquele de zelo pela Constituição, pelo respeito entre os poderes. Portanto, a escolha ela é secundária. O importante é como a pessoa escolhida vai atuar na Suprema Corte. Cada vez mais é necessário, é imperioso, é urgente que ministros indicados para a Suprema Corte, aprovados para servir a Suprema Corte, atuem como guardião da Constituição e não como juízes que interpretam o direito à luz do seu personalismo ou compreensão pessoal do texto constitucional. Tem que interpretar o texto de acordo com o que está escrito na Constituição, não de acordo com convicções pessoais. Isto é que o Brasil precisa para combater o ativismo do judicial e fazer com que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional e não, infelizmente, como é hoje, um antro de poder arbitrário individual e que desrespeita cláusulas pétreas da Constituição. Portanto, é fundamental que, apesar do processo não rigoroso da indicação, tenhamos uma atuação correta de acordo com o papel que foi designado pelos constituintes para os membros da Suprema Corte, atuar como guardião da instituição e não se auto-otorgar poder para atuar a seu bel prazer. Nós trouxemos, inclusive, na notícia, Mota, uma indicação de que o governo não teria o número de votos suficientes para aprovação de Jorge Messias. Enfim, sempre se fala, né, quando há indicação de alguém sobre a dificuldade de aprovação, enfim. Você acredita que, de fato, tenha essa dificuldade de aprovar o nome indicado pela presidência da República? Fala-se aquele ritual, né, do beijamão, o indicado vai visitar os senadores, tem uma conversa no gabinete, enfim. Você vislumbra alguma dificuldade para o indicado ou essas coisas costumam ser superadas, Mota? Provavelmente haverá alguma dificuldade, porque sempre há. Mas eu acho que o governo não corre nenhum risco. A não ser que eu esteja enganado, nunca houve caso de nenhum candidato indicado ser reprovado pelo Senado, não é isso? Então, se não há histórico de reprovação, o risco que o governo corre de que isso aconteça agora é zero. Dificuldades, eventualmente, serão superadas com conversas, o que sempre parece uma coisa meio estranha, porque o cargo que está a ser discutido agora é um cargo de juiz da Suprema Corte. Então, não deveria haver nenhuma conversa, deveria haver simplesmente uma sabatina na qual se efetivamente faz um cheque das qualificações, do perfil, do histórico da pessoa. Mas não foi isso que aconteceu nas vezes anteriores e a gente não tem nenhum motivo para achar que isso vai acontecer agora. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que tem um outro ponto. Antes da indicação de Jorge Messias, falavam que ele estava no páreo, mas também Rodrigo Pacheco, como mencionamos,
Bruno Dantas, presidente do TCU, mas falavam também sobre a defesa de algumas pessoas que cobravam o presidente da República que seria importante ele indicasse uma mulher. Falava-se sobre duas magistradas, uma ministra do TSE, a Edilene Lobo, e também a Daniela Teixeira, que é ministra do STJ. Por fim, ele decide indicar Jorge Messias, mas tem um ponto importante. Ele é evangélico, acaba sendo um aceno também para os cristãos, para uma fatia da população que, em tese, o governo não se relaciona tão bem assim, Beraldo? Deveria, né, Canhato? No fundo, se olharmos o que diz a Constituição Federal, uma coisa não pode, não é nem que não deve, mas não pode ter nada a ver com a outra, porque o exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal deve se dar com absoluta discrição. Os temas que ali estão sendo julgados, caso o ministro não tenha impedimento, aliás, é algo que caiu em desuso, né? Ninguém mais, nenhum dos ministros mais se coloca como impedido para causas em que há um óbvio conflito de interesse. Portanto, não vejo por que os evangélicos deveriam ter uma opinião a ser considerada nesse jogo, mesmo para as eleições do ano que vem, porque o ministro, uma vez confirmada a indicação e se tornando ministro, eu espero, né, que ele não saia nem às ruas e nem aos templos para fazer campanha política para qualquer pessoa, nem a favor nem contra. Eu, Canhato, me lembro, quando pequeno, andava com meu avô, ministro do Supremo Tribunal Federal, pelas ruas de Brasília, com absoluta discrição. Saía, ia engraxar o sapato, ia no mercado, fazia as coisas dele, eu ficava observando. Ninguém ia incomodar, ninguém nem sabia quem era, porque o trabalho era feito de forma discreta e quem acompanhava a atuação do Supremo Tribunal Federal eram aquelas pessoas, os advogados, eram as pessoas bem informadas e tal. Mas quando o abordavam com absoluto respeito e cerimônia. Hoje não, hoje virou uma esculhambação total e absoluta. E essa esculhambação não se deve à deteriorização da qualidade da educação brasileira, né? O brasileiro está cada vez mais sem modos, isso é um fato. Mas não se deve a isso, não. Se deve às liberdades que foram sendo dadas pela própria corte, que é absolutamente não só inaceitável, mas incompatível com aquilo que estabelece para ela a Constituição Federal. Então, Canhato, eu vejo que é uma circunstância em que o que deveria ser considerado não foi, né? O notável saber jurídico e a reputação ilibada não entraram nessa matemática. E não estou aqui fazendo nenhuma acusação contra a reputação do indicado, apesar de ter as minhas opiniões pessoais. Mas, sem dúvida alguma, o que prevaleceu foi esta relação pessoal e o desejo de ter uma maioria de ministros com os quais o presidente da República pode conviver no churrasquinho do final de semana. Isso não é saudável para a democracia.